Alô, alô, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, amigos torcedores de outros clubes. Tô gravando um pouquinho mais cedo hoje, agora são 18 horas e 29 minutos. Tô gravando um pouquinho mais cedo, então talvez, se você, vamos pensar positivo, se talvez a hora que você esteja vendo esse vídeo, que vai pro ar às 8, mas o São Paulo tem anunciado aí as contratações do Alan Franco, do Mendes. O Alan Franco deve ser anunciado mesmo, deve fechar. A gente vai falar sobre isso também. Deixa eu só dar um toque para vocês. A gente falou do Pelé ontem, né? O vídeo ontem não teve notícia do São Paulo por causa da morte do Pelé. E muitos de vocês concordaram comigo sobre o Pelé ser o maior jogador de todos os tempos. Alguns falaram do Messi, que consideram o Messi o melhor jogador de todos os tempos. Opiniões, cada um tem a sua, não tem problema nenhum. E aí muitos de vocês falaram, Maruno, mas a história do Pelé lá com a filha dele, que ele não reconheceu, brigou pouco pelo povo negro. Gente, o vídeo que eu gravei ontem foi sobre o jogador de futebol. O jogador de futebol, pra mim, o maior de todos os tempos. Não analisei o Pelé, não analisei o Edson antes do nascimento, analisei o Pelé, jogador de futebol, como a gente faz aqui no canal sempre. A gente analisa o futebol do lado do futebol. Então, pra mim, ele foi o maior jogador de todos os tempos. E aí, muitos de vocês falaram, Barolo, o Pelé jogou numa época que o futebol era praticamente amador. Mais ou menos, né, gente? O Pelé tem 3 títulos mundiais. Ele conquistou 3 títulos mundiais. E aí, eu concordo com aquelas pessoas que falam assim, o Pelé naquela época, o futebol, não sei o quê. Mas você imagina hoje o Pelé com os gramados que tem hoje, com os equipamentos que tem hoje, bola, chuteira. Você imagina o Pelé sendo treinado pelos fisiologistas do esporte que tem hoje, com a medicina avançada no esporte, com a própria evolução do esporte, né? Física, técnica. Você imagina, pra mim, o Pelé, não é porque ele jogou no passado que ele é menos importante, ele não jogaria no futebol de hoje, como disse aquele empresário lá, que o Neymar era mais jogador que o Pelé. Desculpa, pra mim, se o Pelé fez tudo o que fez durante tantos anos, né? Porque não foi só um bom momento que o Pelé teve. O Pelé surgiu em 58 para o mundo e jogou absurdamente até o final da carreira. Então, para mim, o Pelé tá entre os maiores do mundo e contei a minha história, né, do Pelé. Se você não viu o vídeo, tá na janelinha. Vou colocar na janelinha e você confere, tá bom? Antes da gente falar das novidades do São Paulo, vou falar do Futebol Time, lá o videozinho para você conferir esse jogo de futebol manager super bacana. Confere aí. Pessoal, o Futebol Team é um jogo de gerenciamento de futebol totalmente de graça. Nesse joguinho você pode viver as emoções de uma partida real e jogar campeonatos online. Aí você faz o seguinte, você entra no jogo, cria o seu time, dá até para desenvolver estádio. Aí você reúne jogadores, personaliza seu time, treina seu atleta, coleciona itens, abre pacotes e ainda dá para fazer upgrade e trocas. Faz o seguinte, se registra no link que tá na descrição e você já vai receber 200 pontos de energia como bônus. A gente tá esperando por você, confere lá. Tá no primeiro link da descrição, então você confere, já clica, tá aqui embaixo, você já confere, tá bom? Falando ainda de Pelé, o São Paulo, o mundo lamentou, né? Vocês viram? O mundo falou do Pelé, o mundo. Eu não vou, se eu for citar os mais importantes que homenagearam o Pelé, a gente vai ficar aqui até o 2025. E o São Paulo também, lógico, postou nas redes sociais, reverência eterna ao rei, maior expoente do futebol brasileiro e mundial, sentimentos de solidariedade à família. E postou com a foto que o São Paulo postou nas redes sociais, era o Pelé no Morumbi, com um cetro de rei, uma coroa, super bacana a foto. Então, o São Paulo, claro, obrigação do São Paulo fazer isso, né? Antes de falar do futebol masculino, a diretoria anunciou a renovação com mais 3 jogadoras do futebol feminino. A meio-campista Serrana renovou até o final de 2023, segunda temporada no São Paulo. A atacante Cacau, a mesma coisa. E também renovou 4, na verdade, né? Com as goleiras Michele e Carla Maria. Todo mundo é o mesmo esquema, vai fazer a segunda temporada e tem contrato até o final de 2023. Eu já tinha renovado com o Pardal, Travalão, Fê Palermo. Então o São Paulo está renovando os contratos do futebol feminino. Agora, para o futebol masculino, já estou ansioso para começar logo no dia 15 o Campeonato Paulista. Eu não sei se eu passei a tabela para você, sinceramente, eu vi a tabela aqui, eu não sei se eu passei para você, porque eu gosto de passar. Porque eu acho que assim como eu, muita gente gosta de anotar na agenda, né? Já se preparando pro sofrimento de 2023. Rapidinho, vou falar só os 3 primeiros jogos, Primeira rodada, São Paulo e Ituano, dia 15 de janeiro, um domingo, às 6h30 da tarde no Morumbi. Segunda rodada, São Paulo joga fora de casa, Ferroviária e São Paulo no dia 19,
lá na Fonte Luminosa, 7h30 da noite. E para começar o ano bem, na terceira rodada já tem clássico contra o Palmeiras, no dia 22, um domingo, 4 da tarde, para piorar ainda no Allianz Parque. Mas antes disso, tem Copinha. Então o São Paulo estreia na Copinha, já anote na sua agenda, no dia 4 de janeiro, é uma quarta-feira, 9h45 da noite, contra o Porto Velho. Lembrando que os jogos do São Paulo terão transmissão todos da Sport TV e alguns jogos pela Rede Vida também. O São Paulo está no grupo 17, sediado em Marília, e a gente vai fazer no canal o mesmo esquema dos jogos profissionais. Live no intervalo no canal Barolo Lives e depois com análise e notas dos dois, de todos os jogos, tá? Eu sempre gosto de acompanhar a molecada e tal. E sobre o elenco da Copinha, alguns jogadores já tiveram no elenco profissional, já participaram do elenco profissional. Ó, o Patrick, o lateral de 19 anos, o Patrick foi titular na partida contra o Fluminense. Vocês lembram disso? O jogo estava no Morumbi, 2-2, jogou poucos minutos, o São Paulo entrou todo desorganizado, ele numa fogueira danada. O São Paulo estava sofrendo muito, tudo bagunçado. Aí o Rogério Ceni tirou o Patrick e colocou o Wellington no lugar, porque o Reinaldo, mais uma vez, devia estar contundido, suspenso, sei lá. Então, só que tem um detalhe, o Patrick não vai jogar porque o Patrick foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, que vai disputar o torneio sul-americano da Conmebol. Esse torneio acontece entre os dias 19 de janeiro e 12 de fevereiro. Além do Patrick, outros jogadores já foram para o profissional, já deram uma passeada ali e treinaram, passeada não, né? Treinaram com o profissional. Ó, o volante Léo Silva, e jogaram também. O meio-campista Palmberg e o atacante Maioli. Olha só que curioso, tanto o Léo como o Palmberg e o Maioli fizeram a estreia deles como profissional naquele jogo contra o Ayacucho, lembra, no Morumbi? Sexta rodada da Sul-Americana, o São Paulo já estava classificado. E aí, vocês lembram desse jogo? O Caio fez o gol, o São Paulo ganhou de 1-0, também estava nesse jogo. Sufoco lazarento para ganhar do Ayacucho. No final do jogo tinham 12, ao todo 12 moleques participaram 12 jogadores que atuaram naquela partida eram formados nas categorias de base. O Léo começou jogando como titular nesse jogo, o Palmberg e o Maior entraram no segundo tempo. E o gol foi do Caio, vocês lembram? Depois ele foi eleito melhor em campo, chorou, deu entrevista coletiva. Aí logo depois ele se machucou, logo depois ele teve um problema no ligamento, passou por cirurgia e só para fazer um boletim médico ainda está se recuperando, fazendo tratamento para se recuperar da cirurgia. Sobre as novidades do São Paulo, a gente falou rapidamente sobre o Marcos Paulo, né? Porque eu ia falar mais ontem, mas aí por causa da morte do Pelé a gente não falou. Revelado pelo Fluminense, pertence ao Atlético de Madrid, foi para lá em 2021. Depois foi emprestado ao Famalicão, lá de Portugal, estava no Mirandés da Espanha, clube da segunda divisão. Nessa temporada ele fez só 15 partidas e apenas 9 como titular, 2 gols. Chega por empréstimo sem custos, São Paulo vai pagar... lixa falando... Vai falar só, o contrato até o final da temporada e chega sem custo. Só o São Paulo vai ter que pagar o salário. Aí o acordo ainda tem condições de compra pré-estipuladas, né? No fim do contrato, os valores não foram divulgados. Disse que está muito feliz, que vai dar tudo pelo São Paulo, aquele blá 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 de sempre, né? E aí, se você reparar nos comentários do vídeo, nos vídeos que eu posto, que eu falo dele, tem muitos torcedores do Fluminense, obrigado sempre pela presença dos amigos aqui de outros clubes. Tá bem dividido, viu? Eu já ouvi muita gente falar pessimamente desse jogador, que é um acomodado, chinelinho, se acha um craque. E já vi muita gente falar bem dele, que é um jogador interessado, justamente o contrário, que é interessado, que corre, voluntarioso, não é aquele cara que vai decidir campeonatos, mas é um cara que pode ajudar. Então vamos ver, vamos torcer por todos eles. Lembrando, são 4 reforços até agora, né? Pedrinho, Rafael, Wellington Rato e esse menino aí, o Marcos Paulo. 10 saídas. Bustos, Marcos Guilherme, Nicão, Léo, Luizão, Miranda, Thiago Couto, Éder, Colorado e Reinaldo. E aí alguns de vocês falaram pra mim, Barolo, fala aí do Nicão, que disse que não tinha treta com o Ceni. Fala aí do Reinaldo, que apareceu com a pança no Grêmio, com a camisa do Grêmio, me mandaram essa foto. Gente, já foi, é passado, esses caras são passado, não quero nem saber desses caras mais. Eu só vou falar do Patrick e do Igor Gomes. O Igor Gomes com certeza vai sair, o Patrick a gente não sabe, porque eles ainda estão no São Paulo. Depois que saiu do São Paulo, que vão com Deus e vamos focar, eu vou preferir focar nos jogadores que estão chegando, nos jogadores que ficam no São Paulo. O Alan Franco, o zagueiro, deve ser anunciado a qualquer momento. Talvez até quando você postar esse vídeo, a gente espera até um presente de ano novo aí. Ele andou curtindo os posts, seguindo o Casares, andou... se movimentando na internet aí que
empolgou a torcida. Assim como o Mendes também deve assinar. Então, daqueles 3 que a gente falou, lembra, o Marcos Paulo, o Mendes, o equatoriano e o zagueiro Alan Franco. Esses 3 devem mesmo chegar. E de saída mesmo, Patrick, talvez só no meio do ano que vem, porque as conversas deram uma esfriada com o Atlético Mineiro, apesar do Kudê lá querer refazer a parceria do Patrick com o Edenilson no Atlético Mineiro, as conversas deram uma esfriada. Eu só tô preocupado se o Patrick Picanha tá afim de ficar no São Paulo, porque já disseram que não, né? Já disseram que ele queria ir embora. Eu quero saber o seguinte, se ele ficar, ele vai jogar ou vai fazer corpo mole, chinelinho, aquele acomodadão que a gente jogador acomodado que a gente cansou de ver no São Paulo. Isso é um problema pro Rogério Ceni resolver. Porque o Rogério Ceni tem que enquadrar esse cara aí, principalmente depois da briga. Se é pra ficar, é pra jogar bola, porque vai ser cobrado. Pelo menos neste canal, onde não se ilustra partes íntimas de jogador de futebol, mas vai ser cobrado aqui. Então se ficou, vai ter que jogar bola. E o Igor Gomes já está com o contrato assinado. A dúvida é se ele vai agora no começo do ano para pré-temporada ou em abril, porque o contrato dele termina antes de abril. Então, mas também já tá indo. É outro, para mim, já falei e vou repetir. Para mim é um bunda mole que não aguentou a pressão. Então, para jogar no São Paulo, você tem que aguentar a pressão. Se é bunda mole, vai chorar em outro lugar, também não quero mais saber. E aí, tem a história também do Lucas Moura. O Lucas Moura vem, não vem, São Paulo monitora, aquele blá 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 que a gente está acostumado. Existe a expectativa da diretoria do São Paulo que ele volte no meio do ano que vem, né, quando termina o contrato dele com o Tottenham. Em todo caso, eu acho que aquilo que eu sempre falei para vocês. Lucas Moura só volta a vestir a camisa do São Paulo e vai voltar a vestir a camisa do São Paulo no dia que não tiver nenhum clube europeu interessado nele. Aí ele vem para o São Paulo. Espero que ainda esteja em condições de jogar pelo menos alguma coisa. Amanhã vai ter vídeo para os membros do canal e amanhã, por volta do meio-dia, eu vou postar um vídeo com o resumo do São Paulo em 2022, que para mim foi um ano péssimo, um ano do quase. E se você quiser ser meu convidado, como é o último dia do ano, eu também não vou postar à noite, né? Vai estar todo mundo já com as canjibrina, eu não vou beber mais. E eu posto amanhã meio-dia. Quero saber muito a sua opinião, quero que você assista amanhã o vídeo e também deixe a sua opinião sobre o ano do São Paulo, tá bom? Momento Maguila, um abraço para André Pessoa de Itajaí, Santa Catarina, Geraldo dos Santos Júnior de Indaiatuba, São Paulo, e para a Aline e para o Bruno lá do Paraná. Seguinte, se inscreva no canal, deixe seu like. Aliás, o YouTube está desinscrevendo muita gente, veja se você está inscrito. Se inscreva para você concorrer à camisa presente da São Paulo amanhã do Alpha Shop, tá na descrição o Instagram e o WhatsApp, e aí vários produtos em promoção, hein? Então confere lá, tá bom? A gente se encontra amanhã, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, forte abraço, tchau!